Durante a época dos juízes, Israel viveu como que em uma gangorra espiritual. Ora, eles estavam lá em cima, envolvidos com Deus e a sua fé inabalável. Outra hora, eles estavam lá embaixo, desviados, em conexão com as outras nações, e o Senhor Deus então irado com eles. Se você ler o capítulo 1 do livro de Juízes, você entenderá todo o livro. Porque dos 66 livros da Bíblia, este é o único que no capítulo 1 já contém um resumo de todo o livro. Não quero dizer que você precisará dispensar a leitura, mas eu quero dizer que já o cenário do capítulo 1 é visto em todos os capítulos do livro dos Juízes. Israel se desvia de Deus, o Senhor então levanta as nações inimigas para persegui-los, oprimi-los. Israel então se vê apertada, volta-se para Deus com lágrimas, arrependimento. O Senhor Deus então levanta um juiz, este por sua vez liberta o povo, e durante o período do governo do juiz, Israel permanece servindo ao Senhor. Mas, logo após a morte do juiz, Israel se desvia de novo, o Senhor levanta inimigos, Israel se arrepende e Deus levanta outro juiz. Durante os 13 juízes, um período de um pouco mais de 300 anos, Israel viveu da mesma maneira. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A lição tem por título O Tempo dos Juízes. É a lição de número 6 que será lecionada no próximo domingo. Eu sou o pastor Lucas Gomes e quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com você para compartilhar os meus conhecimentos. Eu quero agradecer as pessoas que têm acompanhado, os professores de todo o Brasil. Os professores juvenis são os que mais assistem e isso me deixa muito feliz. Também são os que mais se inscrevem no canal. Então eu quero agradecer aqueles que já se inscreveram, aqueles que já ativaram o sininho, aqueles que comentam aqui. Você pode falar para mim de onde você é, de que lugar você está me assistindo. Eu vou ficar muito feliz em saber em quais lares, em quais cidades temos chegado. Quero também dizer que 70% das pessoas que assistem o YouTube não se inscrevem nos canais. Então eu quero pedir a você que é novo por aqui, que ainda não se inscreveu, para se inscrever e ativar o sininho. Isso é muito importante porque o sininho faz com que você fique sabendo todas as vezes que eu tiver subido um conteúdo aqui. Como que vai funcionar? As notificações não vai ficar chegando no seu celular. Eu também não gosto disso. Mas funciona da seguinte forma: todas as vezes que você abrir o aplicativo do YouTube, vai ter lá no sino uma notificação. Então não vai chegar no seu celular, estará no aplicativo. Quando você abrir, vai ter uma notificação. Quando você clicar nela, certamente você vai ver um vídeo meu, um conteúdo voltado à palavra de Deus. Se você gosta disso, então eu tenho certeza que você vai ativar o sininho. Vamos lá, sem mais delongas, iniciar essa aula. Eu quero dar um conselho a você, professor. Essa lição, assim como a anterior, ela possui muita informação e é preciso tomar cuidado para você não propor muita coisa e no final da aula não falar nada. Eu comentei sobre isso aqui na aula passada porque nós tivemos que comentar 40 anos do povo de Israel no deserto em poucos minutos de aula. Então é interessante, professor, que você, após esta aula, leia a lição e sublinhe os pontos mais importantes da vida de cada um dos 3 personagens que essa lição te orienta a falar no próximo domingo. A proposta é falar sobre Gideão, então, de todos os juízes, o comentarista escolheu 3: Gideão, Sansão e Samuel. Só que eu acredito que, por ter pouco espaço, isso pensando na revista inteira, e muita coisa para falar, porque a ideia é fazer uma viagem pelo Antigo Testamento, ele não ficou só no tempo dos juízes, ele já antecipa um conteúdo que será dito na próxima aula, que é sobre o período da monarquia em Israel. Então, professor, eu oriento você a focar no primeiro tópico, sobre essa ausência militar de um líder. De Gideão, você selecionar os pontos importantes. De Sansão, você escolher os pontos importantes.
No quarto tópico, a respeito de Samuel, você selecionar os pontos importantes e não comentar o ponto 4.2, que é sobre o marco histórico em Israel. Deixa esse trecho para você fazer uma introdução na próxima aula. Por quê? Porque aqui nesse ponto 4.2, né, nessa parte do 4.2, né, que é o quarto tópico, segundo subtópico, já faz uma introdução sobre a monarquia. E na próxima aula você vai ter que repetir muita coisa. Então aproveita esse tempo para você focar em coisas que, a meu ver, serão mais necessárias para você acabar não se atrapalhando com um mundo de informações. Tá bom? No primeiro tópico, o comentarista nos chama a atenção para o que é evidente no livro de Juízes, a ausência de um líder. Nós sabemos que no instante em que Deus falou para Moisés que ele não entraria na terra de Canaã, não lideraria essa campanha, Moisés ficou preocupado e perguntou para Deus: Senhor, quem é que vai liderar o povo? Levanta um líder, alguém capaz de orientar o povo. Essa preocupação partiu de Moisés. No entanto, Deus ele não é pego de surpresa, Deus não tem plano B. Quando Deus resolveu tirar Moisés, ele já tinha em mente que seria Josué o líder. Então, veja que esse cuidado esteve presente no próprio Deus, porque quando Moisés diz quem é que vai, o Senhor já disse: Josué, filho de Num, homem que tem o Espírito. É ele que vai te acompanhar até o Jordão e é ele que vai atravessar o povo e conquistar Canaã. Quando Josué morreu, isso não aconteceu. Não houve de Deus uma direção para levantarem um novo líder e também não houve de Josué a preocupação de deixar alguém no lugar dele. Então, eu costumo dizer que nós não podemos nos preocupar com aquilo que Deus não deu atenção. No entanto, nós precisamos dar muita atenção para aquilo que Deus quer. Deus não indicou líderes. Então, eu quero tirar dos ombros de Josué a responsabilidade do que aconteceu com o povo de Israel no livro de Juízes. Essa instabilidade espiritual que eu falei aqui no começo. Por quê? Porque Deus não mandou ele colocar um líder no lugar. No entanto, eu peço a você, professor, que abra sua Bíblia no capítulo 1, versículo 1, e você vai ver que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor. Como que eles perguntaram? Eles oraram, eles falaram com Deus. Aqui já é uma informação muito importante, porque esse povo não sabia lidar diretamente com Deus sem um intermediário. Lembra o que aconteceu lá no deserto, quando Moisés se ausentou por um período, estava na montanha falando com Deus? O povo ficou angustiado, falou assim: Arão, a gente precisa de um representante, de alguém para nos fazer a ponte aí com Deus, nós precisamos ter contato com Deus, fazer alguma coisa. Arão foi lá e construiu um bezerro. Por causa disso, muita gente morreu. Parece que essa sociedade de Juízes capítulo 1 aprendeu, e elas então não buscaram mediadores, resolveram falar diretamente com o Senhor. E o que foi que Deus falou em Juízes capítulo 1 a partir do versículo 1? Que Judá iria liderar a campanha. Então ali Deus apontou o líder, Judá vai liderar. Só que Judá não entendeu que deveria liderar todo o povo. O que Judá fez? Judá simplesmente chamou uma outra tribo e ambas conquistaram o território de Judá e depois foram conquistar o território dessa outra tribo. As demais, a exemplo do que Judá fez, começaram a se unir em duplas. Olha, eu vou ali, você me ajuda a conquistar meu território? Eu ajudo. Olha, depois eu ajudo a conquistar o seu. Nessa brincadeira, eles sequer conseguiram conquistar de fato tudo que tinha para conquistar. Por quê? Muitos dos inimigos ficaram e a Bíblia nos diz que estes serviram de laço. Por quê? Israel começou então, já que muitos inimigos ficaram, não foram expulsos, Israel então começou a se relacionar com eles, a negociar, a casar com suas filhas, a dar suas filhas em casamento, a formar uma única sociedade. Foi esse povo que fez Israel se desviar do Senhor. Mas se nós observarmos, o grande problema esteve em Judá não entender o seu papel de liderança. Nós precisaremos aí de uma outra aula, de um outro momento, para eu me aprofundar mais nessa questão, para que você pudesse entender que desde quando Jacó morreu, lá nos capítulos finais do livro do Gênesis, ele já tinha apontado Judá como líder daquele povo. E a razão é muito simples. O líder deveria ser alguém da tribo de Rúben, mas Rúben perdeu a sua primogenitura porque manchou o leito do seu pai, se deitando com Bila, a serva de Jacó. Simão e Levi, que era o filho de número 2 e 3, perderam a sua primogenitura ou o direito porque traíram a confiança de Jacó no caso de Diná, com os siquemitas.
Sobrava então Judá, o quarto filho. Então veja que ali Jacó já apontou que o cetro estaria na mão de Judá. E agora em Juízes capítulo 1, Deus confirma isso. Quem de nós subirá a peleja contra os cananeus? Judá irá. Então Deus apontou Judá como líder, mas o Judá não entendeu o seu papel, e aí trouxe todo o problema que nós temos no livro de Juízes, que desembocou no livro de Reis, e a coisa só foi piorando. Porque o povo sentiu a falta de um líder. Até que Deus, então, resolveu levantar juízes. Mas esses juízes, eles eram líderes militares. Eles eram juízes diferentes daqueles que foram levantados por Moisés em Êxodo capítulo 18. Os que foram levantados por Moisés eram líderes que julgavam as causas da sociedade. Mais ou menos o que era Débora. Débora, mesmo estando dentro desse período de juízes militares e também sendo uma juíza militar, chefes militares, se ficar melhor o entendimento, ela também era uma juíza que decidia situações ali da sociedade. Então os juízes, o livro de Juízes, eles são diferentes. Eles são capitães de guerra. Eles são líderes militares. E o Senhor então levantou diversos, 13 aproximadamente, num período de um pouco mais de 300 anos. Eram homens levantados por Deus, cheios do Espírito Santo. Juízes não é um livro que nos traz somente coisas ruins, mas é um livro que nos mostra a ação de Deus, o poder de Deus. Talvez no Antigo Testamento seja o livro que mais nos evidencie as ações do Espírito Santo, principalmente quando nós falamos de Sansão. Porque a força não estava no cabelo de Sansão. O cabelo era o sinal de uma aliança. Ele foi separado por Deus desde o ventre. O que era ser nazireu de Deus? Era ser separado desde o ventre. Pessoas adultas também poderiam fazer o voto de nazireado. Paulo fez isso, muito provavelmente. Essas pessoas, então, elas se abstinham de alguns alimentos, de algumas bebidas, não tocavam em animais mortos, não iam a funerais, que eram separadas por um determinado período de tempo. No caso de Sansão, Samuel, João Batista, Jesus, foram todos consagrados a Deus desde o seu nascimento. Então, durante toda a sua vida, deveriam ter uma vida separada. O sinal dessa aliança com Deus e Sansão era o cabelo. Ele revelou o seu segredo e por isso o Senhor Deus se afastou dele. Por que eu estou dizendo que a força não estava no cabelo? E que o livro de Juízes é o que mais evidencia as ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Porque antes de todas as ações que Sansão praticou, a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor e o Espírito de Deus se apoderou de Sansão. Então veja que Sansão não realiza feitos extraordinários sem antes ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito Santo. É fazer coisas que sem ele você não seria capaz. Frise isso aos seus alunos na próxima aula. A importância de ser cheio do Espírito Santo. A importância de fazer o que Judá não fez, assumir responsabilidades, entender que Deus te chamou para liderar. E sobre Gideão, é importante ressaltar que não era tempo das uvas, por isso que ele foi para o lagar. Porque assim ele conseguiria driblar os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente, que eles iriam ao campo e não aos lagares. Mas mesmo Gideão tentando se esconder, o Senhor foi lá e o encontrou. Então, foca nisso, professor. Quantos dos nossos adolescentes e jovens se escondem? Timidez, complexo de inferioridade, acreditam que Deus não tem algo especial para eles e por isso rejeitam a oportunidade, não querem liderar, não querem reger. Mas mostre para eles como Deus enviou o seu anjo para ir em um local totalmente escondido buscar Gideão. Eu tenho certeza que muitos deles irão se identificar, irão entender que mesmo eles sendo os menores, Deus poderá usá-los para fazer grandes coisas. Outro ponto que eu quero ressaltar sobre a vida de Gideão é que ele diz assim: eu sou o menor na casa do meu pai e a minha família é a menor em Manassés. Gideão ele está somente se diminuindo, porque a maior tribo de Israel era a tribo de Judá. A menor era a de Manassés. Gideão diz assim: você veio falar comigo? Eu vou libertar o povo de Deus? Peraí. Você sabe com quem você está falando? Eu pertenço à menor tribo. A minha família é menor. E eu sou o menor dentro da minha família. Então veja que Gideão ele sofre com complexos de inferioridade. Deus vai usar alguém tão pequeno assim? E aí Deus provou durante a história que usa, sim, os pequenos
para que o seu nome, através deles, seja engrandecido. Sobre Samuel, para nós terminarmos, o que eu posso chamar a sua atenção é a maneira em que Samuel desejou trabalhar para Deus. Porque muitos dos nossos adolescentes e jovens frequentam a igreja porque são levados por seus pais. Samuel é um exemplo, pois ele também foi levado por sua mãe. Mas a Bíblia diz que nos ofícios ali do dia a dia, leia 1 Samuel, capítulo 2, nos ofícios ali do dia a dia, ele se vestia com éfode de linho. O éfode era uma roupa somente do sacerdote. Isso quer dizer que a roupa que Samuel usava era semelhante à roupa do sacerdote. Isso, em uma criança, diz muito do que ela quer ser quando crescer. Samuel tinha um desejo de ministrar diante do Senhor. E Deus lhe cumpriu o desejo do coração, lhe deu a oportunidade de ministrar. Procure saber o que os seus jovens, o que os seus adolescentes anseiam, o que eles desejam. E mostre para eles que se eles desejam fazer para o Senhor, tudo será possível, porque é Deus que será glorificado. Eu convido então você para a próxima aula, ela será maior e mais profunda, com o título A Monarquia em Israel. É um período então que nós vamos conhecer, muito longo e com muitas informações, e eu preciso que você volte aqui para a gente dar sequência no aprendizado, porque somos professores e também alunos. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, isso é muito importante. Até a próxima semana, Deus abençoe você.